Sempre temos aquela dúvida, mas que momento que eu vou levar minha criança em uma ajuda especializada? Quando que eu levo um profissional? Qual profissional que eu levo quando ela não está comendo? Até que ponto que eu posso levar sozinha? Essa é a sua dúvida, é um assunto sério e realmente você precisa entender sobre isso. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, eu sou Bárbara, mãe da Cecília, terapeuta ocupacional infantil, e hoje eu quero te contar até que ponto a gente pode ir levando em casa as dificuldades alimentares da nossa criança e qual que é o ponto chave que você fala assim, não, eu preciso buscar uma ajuda, eu preciso fazer um curso, eu preciso tomar alguma atitude para que isso mude na minha casa. Isso é muito sério, muitas mães às vezes de grupos que eu mando lá, ai, meu filho não tá comendo nada, ele só toma leite, ou não sei o que, ele não come nenhum tipo de fruta, mas eu não sei o que eu faço, eu já fui na nutricionista, eu já fui no fonoaudiólogo, já fui na terapeuta ocupacional, ninguém me ajudou, minha criança continuou do mesmo jeito. Mas quanto tempo que você persistiu nesse tratamento? Você foi orientada que seria um tratamento longo? São profissionais que conhecem de transtornos alimentares? Essas perguntas devem ser feitas. E outras falam assim, ai, mas eu estou com fé de que isso vai melhorar, a minha vizinha foi assim, com meu primo foi assado. Então, a gente não pode pecar por menos, tá? Eu falo que vale pecar por excesso de cuidado com as nossas crianças, mas por menos, por negligência, a gente não pode pecar. Se seu filho excluiu uma categoria de alimentos da refeição dele, ou se ele come um tipo de fruta, um tipo de legume, a comida é sempre igual, sempre muito industrializada, são sinais de que precisa procurar ajuda. E eu vou te dar 7 sinais importantes que as crianças demonstram, e se qualquer um deles a sua criança apresentar, tá na hora de você tomar atitude, alguma coisa tem que ser mudada. Algumas famílias que falam assim, ah, mas isso passou, melhorou, foram porque elas mudaram alguma postura em casa, algo foi feito, nem que foi de maneira intuitiva, ou fez algum curso online, ou buscou ajuda, leu em livros e conseguiu colocar em prática aquele conhecimento na vida cotidiana dela, e a coisa mudou e realmente a criança começou a comer, ou por um milagre de Deus, porque isso acontece também, ou foi alguma questão muito pontual, às vezes foi um trauma que essa criança passou, alguma questão, a família conseguiu resolver isso, mesmo que às vezes sem perceber como que essa questão foi resolvida, e a criança naturalmente volta a comer. Mas a grande maioria delas, que tem uma restrição grande de cardápio, que tem uma relação com o alimento muito ruim, e isso começa desde a introdução alimentar, a gente já percebe essas questões e costuma acentuar aos 2 anos de idade. As questões de transtornos alimentares, elas ficam mais evidentes quando as crianças alcançam 2 anos de idade. Isso é regra? Não é regra. Quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de ser humano, nada é muito certinho, mas existem alguns parâmetros, pesquisas, números, que isso costuma ser comum, tá? Existem os parâmetros de comum. O que é comum acontecer? Isso é comum acontecer. Então é comum a seletividade, as dificuldades alimentares se acentuarem aos 2 anos. Por que aos 2 anos? Porque aos 2 anos que, teoricamente, a gente já não aceita a criança estar alimentando exclusivamente de leite. Ela já tem uma vasta experiência, ou já deve ter tido a oportunidade de ter uma vasta experiência com alimentos. E é quando a família fala assim, aqui não dá mais, tá? Então é mais ou menos nessa idade é que as famílias começam a buscar ajuda. E existe a seletividade natural dessa fase de 2 anos. 2 anos é uma idade difícil para tudo, é a adolescência, né, da infância. Terrible two, o terrível 2 anos. Então é uma idade mais difícil, que as crianças começam a impor mais seus desejos, suas vontades. Então acontece que tem uma seletividade alimentar natural nessa idade. E aí depois ela volta lá com 7 anos, e aí depois do que a criança comer, normalmente é o que ela leva para a vida. Mas se a criança já tem alguma dificuldade relacionada à alimentação, né, seja de transtorno de processamento sensorial, seja de articulatória, motora, ou algum trauma, alguma questão de alergias alimentares, ou motilidade lenta, disfagia, que é essa dificuldade de engolir, então frequentemente ela engasga, às vezes vão fazendo pequenos registros, e aí quando chega com 2 anos, que às vezes libera total, né, a alimentação, aí a gente vê que a coisa não tá legal, que o nosso filho não come bem, e que a gente precisa tomar uma atitude.
tá bom? Até 1 ano, aquela coisa, a principal refeição é o leite, então meio que a gente vai levando. Depois, com o passar desse 1 ano, vai intensificando as dificuldades alimentares e o grande boom, né, o pico da dificuldade alimentar, costuma ser próximo aos 2 anos, que é quando a criança vai eliminando alimentos, e na hora que chega com 2 anos, tá aquela criança que come 1, 2, 3 tipos de alimentos. Tá? Então, é nesse momento que a gente vê a real dificuldade. Essa criança pode ser tratada antes, podem ter intervenção antes. Se já foi identificado algumas dificuldades, devem, o quanto antes, melhorar a relação da criança com os alimentos, melhor vai ser para ela, melhor vai ser a relação dela com os alimentos e melhores vão ser os resultados, tá? É muito mais difícil a gente tratar uma criança com 7, 8 anos do que uma criança de 2. E isso depende também das dificuldades. Quando é uma questão mais comportamental do que uma questão de habilidade, vamos colocar assim, tratar com 7, 8 anos, talvez a gente vai ter mais resultados, tudo bem? Só que a gente não pode esperar até 7, 8 anos essa criança alimentando exclusivamente de carboidrato pra gente começar a mudar alguma coisa. Então, é por isso que eu indico sempre começar o tratamento o quanto antes. Se perceber antes dos 2 anos, melhor ainda. Busque ajuda se for preciso. Então a gente vê relatos de famílias que mudaram um prato, mudou onde a criança sentava, tiveram pequenas mudanças, às vezes fez um prato mais divertido, mais colorido, fez algumas misturinhas e a criança aceitou e daí conseguiu romper. Então às vezes são crianças que tinham dificuldades muito sutis alimentares, não chegava a ser um transtorno alimentar, às vezes foi só aquela introdução alimentar que foi meio conturbada e tal, a coisa não aconteceu muito bem, e aí alguma mudança na hora certa, do jeito certo, essa família conseguiu deslanchar e essa criança comer adequadamente. A gente vê que tem cursos online, treinamentos online que ajudam muitas crianças, ajudam muitas famílias. A limitação desses cursos online são quando a dificuldade é um pouco maior, que aí você tem que ter uma compreensão a mais do sistema sensorial e das atividades motoras, então precisa de alguns treinos mais específicos que geralmente são indicados. Os tratamentos em consultórios. Quer dizer que essa família não pode fazer esse treinamento online, esses cursos online? Sim, deve fazer, porque neles vão ter conhecimento, né? Desde que seja da mesma linha do profissional que está atendendo a sua criança. Então, esses cursos online, eles têm muito o que agregar, porque o meu tratamento com transtornos alimentares, por exemplo, está incluso um treinamento de pais. Entendeu? Eu oriento muito a família entra comigo na sala, ela oferece alimento para a criança, então a família ela tem que entender como o processo se dá. Se não tiver esse treinamento de pais, a evolução é muito lenta, ou às vezes ela nem acontece, ou então a criança come muito bem no consultório e não come nada em casa. Então o treinamento de pais, ele é obrigatório quando a gente está falando de transtornos alimentares. Então a família fazer cursos online, às vezes não quer dizer que ela não vai ter que levar um terapeuta especializado, não vai ter que levar em um consultório de um fonoaudiólogo, de um terapeuta ocupacional, ou de um nutricionista, ou de um psicólogo, às vezes, quando é necessário. Não quer dizer que ela não vai ter que levar, mas o treinamento, né, para pais é extremamente importante, é essencial. E se ele não estiver fazendo um treinamento fora, é obrigatório que os terapeutas que estiver atendendo essa criança dê a esses pais um treinamento. Às vezes, tem pais que eu tenho que intercalar a sessão. Mais frequentemente, eu tenho feito isso cada vez mais. É uma sessão comigo, uma sessão com a criança, uma sessão com os pais, uma sessão com a criança, uma sessão com os pais. Depois a gente vai espaçando isso e a sessão vai ficando mais com a criança até que é o processo de alta, tá bom? Porque a família precisa muito desse treinamento. Então, eu tenho um dia que eu sento com a mãe, com quem puder ir, se o pai puder ir, ótimo. Se a avó que alimenta essa criança puder ir, ótimo. Eu sento e vou falando, por quê? A família precisa de treinamento. Então, o treinamento, ele te ajuda até falar assim, nossa, eu preciso procurar um terapeuta para fazer todas as manobras necessárias, né, os estímulos necessários para minha criança evoluir, só que eu sei como agir na minha casa, porque se eu não mudo nada lá na minha casa, de nada adianta você levar a sua criança para um consultório. Então, é isso que vocês têm que ter muito claro. Um não exclui o outro, sabe? Não exclui. Às vezes só o treinamento vai ser suficiente para sua criança comer. Às vezes só a terapia vai ser suficiente para sua criança comer. Agora, se você quer ter um resultado fantástico, duradouro, você precisa, às vezes, dos dois, tá? Às vezes só o treinamento, eu acredito mais no treinamento.
tá? E isso aqui os terapeutas podem me matar que eu vou falar isso, mas às vezes eu acredito muito mais no treinamento de pais do que só na terapia, tá? Se os pais realmente fizerem e tiver alguém que oriente de uma forma muito diretiva e assertiva para essa família, às vezes a gente tem muito mais resultado do que uma família que leva essa criança uma vez por semana na terapia e não faz nada em casa. Gente, isso assim, eu coloco a minha mão no fogo e eu tenho certeza disso. Então a família, ela precisa de treinamento. Eu tô falando aqui de quando buscar uma ajuda especializada. Eu não tô fugindo do assunto. Eu vou falar para vocês quando as suas crianças precisam de buscar uma ajuda. Agora, se você não tem dinheiro ou se você tem que escolher entre um treinamento de pais que realmente te traz resultados, te dá direção, e um tratamento lá no consultório de um terapeuta uma vez por semana, que você não vai ser treinado o que fazer na sua casa, opte pelo treinamento. Você vai ter muito mais resultado. Você vai ter muito mais resultado. Você precisa ter conhecimento de causa. Você precisa saber o que fazer com a sua criança na hora que ela der uma birra lá na mesa, na hora que ela não quiser sentar na mesa, na hora que ela jogar esse talher longe, na hora que ela fizer ânsia de vômito. Você precisa saber o que fazer. E às vezes nas terapias a gente não vê isso. A gente vê um pai, uma mãe que leva a criança na terapia, corta um trânsito do caramba, deixa a criança entra, sai, o terapeuta não fala nada e essa família vai embora. E aí essa família fica anos nessa terapia e fala que terapia não tem resultado, tá? Terapia tem resultado desde quando essa família é envolvida nesse tratamento. Isso para tudo. Quando a gente trata a criança, a gente tem que tratar os pais. Quando a gente trata a criança, a gente treina os pais. A gente ensina os pais. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Os terapeutas precisam entender isso. Para parar de falar que terapia não resolveu, que a fono não resolveu, que a psicóloga não resolveu, que a nutri não resolveu. Não resolve porque os pais não são treinados. Os pais precisam de treinamento. Os pais precisam de conhecimento. E aquela cidade, lá no Cafundó, de não sei onde, que não tem os terapeutas, como é que a gente faz? Vai pro treinamento, entendeu? Essa criança vai ficar sem atendimento. Então, na hora que eu venho falar aqui, que eu me disponho desse tempo para falar, para pais, para terapeutas, etc., é porque eu quero que as crianças consigam seus resultados, que as famílias consigam seus resultados, tá? Meu principal objetivo é que os meninos comam. Então vamos lá. Então, as características das crianças que vão precisar de uma ajuda especializada, que você vai ter que ficar mais atento ao que está acontecendo. Às vezes a criança ali não come muito bem, mas aquilo não incomoda muito a família, não gera muita angústia na família, a coisa vai acontecendo e a família acha que isso vai melhorar e tá tudo bem com isso. Ninguém tá estressado, ninguém tá nervoso, não tá gerando angústia em ninguém. Não tá na hora de você buscar terapia. Por mais que a sua criança necessite, não está na hora de você buscar nem um treinamento, nem uma terapia, porque aquilo ali não é uma dor para você. Então, um primeiro ponto que a gente precisa buscar ajuda é quando o fato da nossa criança não comer gera muita angústia, muita dor e você às vezes não dorme direito, você só pensa nisso. A cada hora da refeição te dá aquela angústia, aquela palpitação, aquele medo, ai meu Deus, ele não vai aceitar, ele não vai querer, eu vou ter que dar o leite de novo, e aí eu vou ter que dar o iogurte de novo, eu vou ter que ofertar isso de novo. Então toda vez que surgir, quando sempre surge esse sentimento, você vê que as mães ficam chorosas, não pode falar desse assunto que elas desabam, e a gente desaba mesmo, porque a gente fica muito frágil quando a nossa criança não tá comendo. Isso é um sinal de que você precisa buscar alguma ajuda, nem que seja um treinamento online, uma ajuda de consultório, né, especializada, um terapeuta ocupacional pode lidar com os transtornos alimentares, o fonoaudiólogo pode tratar, o nutricionista tem alguns que tem programas que pode tratar transtornos alimentares e psicólogos, tá? Só que eu acredito mais no trabalho dos psicólogos com os pais, mas eu não sou psicóloga para falar, né, onde vai ter o melhor efeito, tudo bem? Segunda característica, que é quando a sua criança, ela come, toda hora ela come um pouquinho, e aí sempre na hora das grandes refeições, das refeições importantes, ela parece não ter fome, ou a sua criança realmente parece não ter fome hora nenhuma. Se você não levar comida para ele, ele nunca vai comer, ele não vai te pedir, parece que ele não sente fome. Também é uma característica de uma criança que precisa ser ajudada nesses transtornos alimentares. Você precisa de ajuda, ok? Terceiro ponto, a sua criança adoece frequentemente. O uso de antibióticos com muita frequência. Ah, mas é porque acabou de entrar na escola. Pode ser também. Mas tem casos de criança que tomou antibiótico o ano inteiro.
né? E não alimentam bem. Então pode ser uma questão. E você precisa procurar uma ajuda nutricional, precisa fazer um balanço dos nutrientes. Eu postei um vídeo sobre suplementação alimentar, vai lá e assiste, que é muito importante. Então essas crianças que têm um adoecimento muito frequente, têm um cardápio alimentar muito limitado, pode ter alguma relação, tá? Então ela pode estar com um processo de imunidade muito baixo porque está faltando os nutrientes necessários para que essa imunidade se faça, ou criança que está passando até por algum processo até mesmo depressivo. É uma família que está numa tensão muito grande, então a imunidade dessa criança vai cair e vocês precisam de ajuda, ok? Quarto ponto, a sua criança tem um cardápio limitado e todos aqui, gente, a característica em comum de qualquer um desses é o cardápio limitado mais esse sintoma que eu tô falando, tá bom? Ela parece ser muito agitada, ansiosa, não dorme bem, não consegue ficar muito quieta na mesa, sente muito incomodada com cheiro, com sujeira, às vezes faz náusea de vômito de você tá cortando uma melancia lá na cozinha e chega na sala, ela já tá nauseando porque sentiu aquele cheiro. É uma característica de uma criança que possivelmente tem transtorno de processamento sensorial. Você precisa procurar ajuda para essa criança. Então, normalmente elas são muito ansiosas, agitadas e tem essas hipersensibilidades. Qualquer sujeirinha incomoda muito. É uma blusa molhada que parece que entra em pânico. Olha para uma comida, parece que tem muito medo daquele alimento, sabe? Tipo, tira daqui da minha frente. Então, ele não consegue lidar muito bem com os alimentos, com as texturas, com os cheiros. E você percebe isso, você precisa procurar uma ajuda. E essa criança que você precisa procurar ajuda, né? Que foi a do quarto ponto que eu tava falando, que tem essa dificuldade com alimentos, às vezes só dela ver outra pessoa comendo, ela já fica incomodada. Só de ver o outro comendo algum alimento, ela já pode ter algumas náuseas e tal. Busque ajuda nesse caso. Vamos lá, quinta situação que você, além de ter um cardápio restrito, tem mais esse sintoma que você tem que buscar ajuda. Se engasga com muita facilidade, parece que não sabe mastigar os alimentos, ou às vezes até mastiga bem, mas engasga com muita frequência, engasga com bolo, qualquer farelinho. Frequentemente tem esses processos de engasgo, ou porque você percebe que a sua criança não mastiga, engole tudo meio inteiro e acaba engasgando com isso. Você também precisa procurar ajuda. Sexto ponto, já eliminou categorias inteiras de alimento. Não come nenhum tipo de fruta, não come nenhum tipo de verdura, não come nenhum tipo de proteína, não come nenhum tipo de carboidrato. Você precisa procurar ajuda também. E o sétimo ponto, que são crianças que só aceitam, sei lá, o todinho da mesma marca, o iogurte da mesma marca, o nuggets da mesma marca, ou tudo tem que ser muito industrializado, não aceita muita variedade de alimentos, tem que ser exatamente daquele sabor, naquela temperatura, daquele jeito, sabe? É extremamente exigente e só aceita alimentos industrializados. Você também precisa procurar ajuda. Então, seu filho apresenta um cardápio restrito e qualquer um desses outros sintomas, desses 7 sintomas que eu descrevi aqui para vocês, busca ajuda. Busca ajuda de um terapeuta ocupacional, ou de um fonoaudiólogo, ou de um nutricionista, ou de um psicólogo, ou de cursos online. Você precisa de conhecimento, você precisa de treinamento e a sua criança precisa de condutas diferentes. E às vezes ela precisa de alguns tipos de estímulos para poder auxiliá-la, tá bom? E conte comigo que precisar. Eu tenho uma mentoria online, eu ajudo muito as famílias nesse processo, tá? Às vezes mesmo eu dou às vezes mentoria para crianças que são tratadas com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, com nutricionistas, para dar esse suporte familiar, tá bom? Então eu entro em contato com os terapeutas que estão tratando essa criança para a gente ter essa rede, né, de comunicação. Então eu treino essa família para poder cuidar dessa criança e estou montando meu treinamento online, então fiquem atentos que qualquer momento ele vai aparecer aí para vocês, tá bom? Um grande abraço. Lembra, curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Eu espero vocês. Toda segunda-feira tem uma live lá no meu Instagram, às 22 horas, que é @barbaramoura.tel. Espero vocês lá. Até mais.